Oi, doutora Vanessa, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast Uppercast, nosso mini podcast. E vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário, que é a sua especialidade. Fala um pouquinho de você. Bom, Grace, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, por poder participar deste podcast, de trazer informação, de trazer conhecimento. A gente sabe que o mercado imobiliário, todo mundo precisa, desde que nasce até a morte, de um lugar para morar, né? E isso tem a ver com o mercado imobiliário. A pessoa que trabalha também precisa ter um lugar para desenvolver suas atividades. Então, é uma satisfação poder contribuir, poder estar aqui participando do podcast, deste mini podcast. Sim, e me diga uma coisa: você trabalha com a parte de investidores, de moradia? Qual que é a principal especialidade sua? Então, eu atuo na área imobiliária e, como advogada, atuo prestando serviços de tanto na parte de consultoria, de assessoria jurídica, quanto na parte que envolve demandas judiciais. Para ficar mais fácil a gente explicar, eu diria o seguinte: toda vez que alguém vai fazer um contrato, adquirir um imóvel, isso faz parte, por necessidade de um contrato, da parte de assessoria jurídica imobiliária. Você vai comprar um terreno, vai vender um terreno, você vai locar um imóvel, você vai fazer um empreendimento, uma incorporação do empreendimento, você precisa de uma regularização diária. Então, todas essas questões que envolvam a matéria jurídica na parte de assessoria, eu faço. E quando a gente fala das demandas judiciais, justamente são os problemas que surgem, né? Eventualmente você vendeu um imóvel, o comprador não pagou, quais as medidas que você adota, você comprou um imóvel na planta, a incorporadora não entregou, quais os procedimentos, o que você tem que fazer, você adquiriu um imóvel, já recebeu as chaves, mas você e já tem a escritura para o teu nome, mas você descobriu que tem uma alienação fiduciária que a incorporadora gravou junto ao banco. Então, todas essas questões que a gente não consiga resolver na esfera fora da justiça, e o que a gente chama isso de extrajudicial, a gente vai falar em demandas judiciais. E aí, aproveitando, Grace, quando a gente fala justamente da questão da assessoria jurídica, muitas vezes, quando você tem um litígio, você vai entrar nessa questão de você fazer, ter a atuação e a intermediação que eu posso assessorar e fazer. A gente sabe que quando começa a existir algumas discussões entre as partes em relação a determinados contratos, a coisa vai se acalorando e às vezes fica difícil achar e buscar um meio termo. Então, essa mediação do eventual conflito eu também faço, atendendo aqui a pessoa física e a pessoa jurídica. Era esse ponto que eu ia chegar, a parte da pessoa jurídica. Então, a construtora, a incorporadora, ou até mesmo o investidor, né? Eu sei que tem isso está muito. O mercado está muito aquecido com isso, né? Vamos dizer. Então, você atende também essa parte. Não sei se está só o morador comprando a casa, ou alguma parte jurídica mesmo de acalorada, que nem diz você. Então, fala um pouquinho mais da parte jurídica também, né? Da pessoa jurídica. Ok. Então, quando a gente fala da parte da pessoa jurídica, a nossa assessoria compreende o quê? Eu sou sócia da REIT Desenvolvimento Imobiliário, é uma empresa que é uma aceleradora, vamos assim dizer, da venda de terrenos já com um pré-projeto. Quando alguém, um incorporador, vai construir um empreendimento, tudo começa no terreno, na escolha do terreno. Então, pela REIT, a gente tem um banco de terrenos, um banco de áreas, né? Dentro desse banco de terrenos, a gente já fez o estudo de viabilidade, a gente já fez a análise jurídica, que daí é a parte que eu faço. Tem uma análise até do tipo de produto que você pode rentabilizar e edificar naquele terreno. Tudo isso visando facilitar a venda da área para análise do incorporador, a fim de realmente, quando a gente mostra para ele uma área, um terreno, ele possa identificar, poxa,
esse terreno que tem esse perfil, que tem essa área, não tem nenhum problema jurídico, a última linha que a gente chama, ele tem uma expectativa de um retorno financeiro de X milhões. Então, para ele é atrativo. E aí, qual é a parte que eu faço? A validação dessa parte inicial pela REACH, a negociação com o terrenista, né? E aí, dentro do meu escritório, nós também fazemos a etapa posterior, depois de adquirido o terreno, o que a gente chama de toda a fase da incorporação, o registro da incorporação, a divulgação, o minuta de compromisso de compra e venda do imóvel na planta, negociação com os corretores, o incorporador que tem apoio à produção, eu vou fazer alguma negociação com o banco, a gente dá um apoio jurídico, né, não na questão negocial. Então, todo esse caminho que a gente chama da incorporação, a gente faz. Mas a tua pergunta é sobre o investidor, né? E aonde que ele entra, né? Muitas vezes a gente pode costurar essa operação, porque no mercado imobiliário, o incorporador, muitas vezes, quando ele adquire uma área, a intenção dele é simplesmente fazer uma permuta física, né? Fazer para que ele não tenha aquele desencaixe no início da obra. E aí, muitas vezes, a gente traz a oportunidade de investidores entrarem com a aquisição do terreno e, posteriormente, virem a participar do empreendimento, seja via equity, eventualmente, seja, eventualmente, através de um mútuo, através de uma SCP. E aí você tem algumas configurações jurídicas que a gente dá assessoria. Essa é uma das oportunidades que a gente tem para o investidor, porque, às vezes, a gente sabe, e como você bem disse, a projeção para 2023 é um crescimento do mercado imobiliário, né? Até porque a gente tem aí mercado financeiro flutuando bastante e a gente sabe que investir em imóvel, em área, é seguro. E, às vezes, se você não tem um investidor participando neste momento, como eu exemplifiquei aqui, você pode ter uma outra situação em que o investidor tem o interesse de adquirir o imóvel logo quando ele é lançado, né? Então, aí a gente já está falando no momento posterior, o terreno já foi adquirido, o incorporador já fez o registro da incorporação e, eventualmente, ele quer adquirir algumas unidades. Normalmente, toda vez que um empreendimento é lançado, no momento do lançamento, o preço de venda é mais atrativo, porque o imóvel ainda, né, às vezes a gente não tem nem a fundação, né? É verdade. Então o custo vai ser menor. E aí a gente dá essa assessoria jurídica também, orientando, né? Quer dizer, qual o tipo de instrumento, como é que você vai conduzir. A gente sabe que tem no mercado aí muita gente que algumas invenções, né? Muita gente puxa, não, vamos chamar aqui de um contrato de investidor, que quando a gente vai ler, na verdade, é um compromisso de compra e venda, que você deu um outro nome de investimento, mas que no que foi contratado está prometido uma unidade para o investidor / comprador. Então, isso não é um investimento, né? Porque investimento pressupõe... Exatamente. Pode ser, né? Você tem que tomar alguns cuidados em relação ao incorporador, como você faz isso, né? Porque... quando a gente fala em incorporação imobiliária, a gente está falando da situação em que a pessoa, né, o incorporador, ele vai ter um terreno somente no começo e que ele vai ter uma ideia, um projeto de algo que ele vai construir em cima. E ele começa a anunciar no mercado. Agora, quem compra ainda não comprou um imóvel, porque o imóvel não existe e não foi construído. E é por isso que a gente fala da importância do registro da incorporação e que a lei prevê a necessidade justamente para que quem vai comprar um imóvel conheça o que efetivamente está se prometendo que vai construir, porque não está ainda edificado. Quando você vai lá e, né, como o próprio nome diz, um imóvel na planta é algo que ainda não foi construído. E aí... como existe essa necessidade do registro da incorporação, muitas vezes o que se faz é você capta investidores antes dessa fase do registro da incorporação e dizendo, olha, compra de mim uma futura unidade, mas que você nem sabe, né? Não está nem averbado isso na matrícula do imóvel, que é isso que significa registrar a incorporação, para dizer o que vai construir ali. Não tem nem projeto aprovado na prefeitura, então tem que tomar esses cuidados, porque uma coisa... Uma segurança. A pessoa vai ter segurança de investir
naquilo que ela nem sabe ainda como que vai ser, como que tá. Isso. Falando uma linguagem um pouco mais popular, né? Digamos assim, É. para o pessoal entender, né? O investidor, assim, como que eu vou ser seguro nisso, né? Acho que Isso. isso acontece muito, né? Muita dúvida do investidor, entre investidor e incorporador, a negociação, né? Como que eu posso dizer? Ir à mesa. Né? Isso. Surgem algumas dúvidas, porque os termos do negócio, as partes vão combinar, né? Então, por exemplo, o incorporador diz, olha, eu vou te disponibilizar 3 unidades para você e meu preço de lançamento vai ser X, você vai pagar X menos 20%, menos 30%. E aí que está o lance do investimento, porque ele compra com um valor menor. Quando tem o lançamento do empreendimento e à medida que a obra vai sendo edificada no futuro, cada vez a tabela de preço daquela unidade vai reajustando. Então, no final, ele tem um ganho e por isso existe o investimento. Agora, como você bem falou, uma coisa é a condição, é o combinado, a expectativa do investidor. Puxa, um imóvel que vale 400 preço de lançamento, tive 20%, paguei 320 mil, puxa, já 80 mil aqui eu vou ter de lucro, de retorno financeiro, vamos assim dizer, né? Então, a regra financeira é combinada. Agora, como você traduz isso em termos dos instrumentos contratuais, é que é outra questão, e daí a necessidade de uma assessoria jurídica. Aí entra. E uma pergunta que não quer calar. Acredito que tem muitos advogados que sonham em atuar com isso. A doutora pensa em dar um curso, um treinamento, alguma coisa para esse pessoal da área, digo dessa área jurídica mesmo, não precisa ser necessariamente advogado, não sei que público, né? Mas assim, tem muita gente interessada nesse ramo, digamos assim, nesse nicho de mercado que está crescendo. Então, qual que é a expectativa, assim, que eu sei que muita gente procura para isso, para atuar nessa área. Você me pegou de surpresa. Mas não sei qual é a pretensão, né? Eu acho que é uma coisa bacana você poder dividir conhecimento, né? Eu faço parte de alguns institutos, né? Tenho uma atuação na Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Paraná, e eu sempre penso que quando você consegue difundir conhecimento, você eleva o nível do mercado. E como você bem falou, não necessariamente você tratando de um curso para advogados, mas você tratando de curso, seja para corretores, né? A gente vivencia isso, né? Os corretores às vezes têm muitas dúvidas, ainda que a gente saiba que existe toda uma orientação, existe uma prova do CRES que você faz, que você tem, né, todas as noções ali básicas de negociação, compra e venda, locação, a estrutura um pouquinho jurídica, né? Mas eu acho interessante porque na medida em que você traz o conhecimento para as pessoas, você eleva o nível do mercado, deixa ele mais seguro, né? Quando as pessoas têm conhecimento de como elas estão conduzindo os seus negócios, a chance da gente ter problema e principalmente a imagem de quem atua no mercado fica preservada na medida em que se as pessoas sabem o que estão fazendo. Então, pode ser uma ideia a questão dos cursos para o futuro, sim. Eu já dei aula, mas bem no começo, logo eu tenho mestrado, logo quando eu concluí o mestrado, eu dei aula um período, né? Mas pode ser, quem sabe, um lançamento digital aí. Bem bacana, eu acho interessante a ideia, né? Eu publicitário digo para todo mundo que esse mercado é um mercado muito legal, não é um mercado assim, poxa, que chato, legal porque ele atrai todos os lados, o comprador, o investidor, o corretor, o jurídico, então assim, é muito bacana esse ramo, principalmente em crescimento, né? Então, isso a gente é válido. Acredito que teria muita, como pode dizer, muito movimento um curso desse. Eu acredito que sim, porque usando você falando, né, da questão de trazer informação para quem compra, até me ocorreu algo, né? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, ele é de 90, né? Então, quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não sabia dessa posição, era uma inovação, né? E
a difusão, propiciada até pela própria internet, das pessoas sobre os direitos do consumidor, sobre entender, sobre saber do Código de Defesa do Consumidor, é incrível, né, hoje, porque toda e qualquer pessoa, né, tem noção dos seus direitos, né, briga, diz, olha, eu tenho prazo 7 dias para trocar, olha, eu estou trazendo aqui, tem um vício do produto, e então como é importante, né, você saber, e isso, a edição não é benefício da edição da lei, do Código de Defesa do Consumidor, claro, a lei está lá, mas se a lei não fosse difundida, se as pessoas não buscassem a informação, ela não seria aplicada. E se você olhar do ponto de vista de movimento da sociedade, isso traz e influencia o comportamento. Por quê? O consumidor reclama e o fornecedor, do outro lado, sabendo que o seu consumidor é informado e consciente, tem um outro tipo de comportamento. Então, isso nivela, vamos assim dizer, por cima a relação contratual. E aí, voltando para o nosso assunto de imobiliário, né? Quando a gente fala em questão do curso, quanto é importante a informação. Não, isso já gera uma prevenção, né? Sim. A gente já entra com compliance, né? Em todas as áreas, não só no imobiliário. Mas o bacana disso é que, assim, a pessoa sabendo que o público já tem conhecimento, ela se previne. E eu acredito que o jurídico entra nisso também no imobiliário. Sim. No caso da prevenção contratual e tudo mais. Sim, entra. Até para você falando em prevenção, a gente está com uma situação de um cliente em que foi feita uma negociação de uma área, uma negociação no valor expressivo, e houve uma negociação ali entre as partes, foi feito um aporte, um investimento e foi prometido um retorno para a pessoa, né? E aí, no final, as partes não chegaram a bom termo a como cumprir aquilo que foi combinado, porque na hora que foi redigido, aquilo não ficou claro. Então, aí no momento de se cumprir aquela obrigação, a dizia, não, mas eu entendo que o meu percentual tem a base de cálculo X. Aí outra, não, mas não tem lógica. O seu percentual não é a base X, é X menos alguma coisa, porque não faz sentido ser de outra forma. E olha a dificuldade. Então, uma redação de um contrato que foi feita, envolvendo um valor expressivo, e que agora a gente, né, as partes não chegaram a bom termo, e quem vai ter que decidir é o Poder Judiciário. E é aquilo que você falou, né? Você traz para o Poder Judiciário, que a gente sabe a dificuldade, que é moroso, né? E é moroso pelo próprio trâmite do processo em si, não tem muito o que fazer. Ao passo que, se tivesse havido um compliance anterior ou tivesse havido uma orientação adequada, provavelmente estes termos teriam sido pensados e hoje não se estaria diante dessa situação. E neste caso é interessante dizer que ambas as partes, tanto o A que quer receber e o B que quer cumprir, o B não está se negando a cumprir. A questão é o critério para o cumprimento daquela obrigação. E hoje, quando a gente lê o contrato, nós advogados que não participamos da negociação, nem a gente consegue entender e interpretar, porque não ficou claro. Então, o quanto é importante. Falta de clareza na informação. Falta de clareza na informação. Na comunicação, né? Comunicação é tudo, em tudo, né? E eu digo, você que é publicitária, deve saber mais do que ninguém o quanto é desafiador você comunicar, principalmente a comunicação escrita. Né? Transmitir e a pessoa entender. Cada pessoa tem uma interpretação. Isso. Então tem que deixar tudo claro e cristalino. Seja contrato, verbal, tudo o que for, né? Senão não. E dá esse problema que nem você disse. Eu sei que tem acho que um presidente dos Estados Unidos, não lembro quem agora, ele dizia assim, né? Na construção das frases, né? Das frases a menor, das palavras a mais curta, né? Então, às vezes a gente quer falar bonito, não é falar de uma forma complexa, não é você
usar palavras de difícil interpretação, né? É você usar a linguagem mais simples possível. Inclusive, até eu sempre tive o hábito, né, quando atuo principalmente em demandas judiciais, porque daí a gente escreve para o juiz, e o juiz precisa entender o que a gente está dizendo, que é o desafio. Às vezes aquilo que eu disse não é aquilo que ele vai entender. Então, muitas vezes eu costumava fazer a petição, que é a forma como nós nos dirigimos ao juiz, e pedia para o meu estagiário ler. Leia. Ele lia. O que você entendeu? Aí a pessoa verbalizava. Entendi isso, isso, isso. Opa, então consegui passar o recado. Se a pessoa não entendeu, eu não consegui passar o recado. Tá aí a confirmação da informação, né? Você entendeu? Você concorda? A partir do momento que a pessoa falou entendi, concordo, já é válido, né? Como uma aceitação. Então, e contrata isso, né? Assinou. Esses dias até eu fiz um post, né, falando justamente disso, né? O combinado não sai caro, né? Exatamente. É um jargão que as pessoas utilizam, né? Mas o quanto é importante, né? E eu estou falando aqui não de você ter instrumentos contratuais complexos, né? Você ter minimamente, claro, dependendo do nível de relação contratual, minimamente as regras claras, entendido entre as partes aquilo que foi combinado. Exatamente isso. Mas que bacana, então, doutora Vanessa. Foi muito legal a participação aqui no nosso primeiro micro podcast. Não sei se chama mini ou micro, mas essa informação é muito útil, principalmente para o pessoal da área imobiliária, não somente, né, a parte jurídica de advogados, os corretores, até mesmo o comercial, que hoje no mundo de hoje, na nossa atualidade, a gente tem um pré-comercial antes de chegar no nosso corretor, né? Então, isso a gente é bacana que todo mundo saiba dessas informações. Muito útil. Obrigada pela presença. Se tiver alguma coisa aí para declarar, pode falar. Então, eu que agradeço, Grace, quero me colocar à disposição. Meu LinkedIn é Vanessa Tavares Lois, o meu Instagram é @doc.vanelois, né? E fico à disposição de quem precisar de alguém, caso alguém tenha alguma dúvida ou necessite de alguma orientação, fala comigo que eu estou à disposição. E mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço para a gente trazer conteúdo e informação para quem participa e ouve o nosso podcast. Que este seja o primeiro de muitos. Isso aí, obrigada. Sigam a doutora Vanessa, sigam a gente também no nosso Instagram, que é Upper Level CWB, né? Aqui é nosso espaço. A gente vai falar um pouquinho mais dos podcasts e quem que tiver interesse pode conversar com a gente. Obrigada!